Vamos falar aqui sobre religião e governo, um poder único. Nós vimos que tanto Mesopotâmia quanto Egito eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O rio Nilo era um deus, tinham os deuses da colheita, porque eram sociedades que viviam à base da agricultura, então aquela colheita era muito importante, então eles divinizavam aquele processo. A terra que proporcionava alimento para aquele povo era divinizada, então eles tinham vários deuses que representavam coisas e situações que eram importantes para eles naquela época. Nós sabemos que tanto os reis sacerdotes como os faraós acumulavam diversas funções, a política e a religiosa, elas eram atreladas, não tinha diferença. Eu quero falar um pouquinho sobre o ataúde, que é essa caixa mortuária aqui de Tutancâmon, e esse símbolo aqui, do reinado do faraó, o que é que eles significam? O cajado representa quem guia e cuida do povo, e um chicote que representa os castigos, caso as leis sejam desobedecidas. Nós vimos que os faraós tinham função legislativa, eles decidiam pelos costumes ou pelo que o faraó falasse, né? Não, isso deve ser castigado ou punido dessa forma porque eu sou Deus, então sou eu que mando. Então, o chicote está representando aí exatamente essa ideia, né? Os castigos caso as leis e os costumes sejam desobedecidos. E o cajado é quem guia o povo, ele cuidava do exército, da função administrativa, religiosa, era ele que cuidava do povo. Nós vimos que ele tinha a figura do vizir, né? Como se fosse o primeiro-ministro que o ajudava a governar, e tinham outras pessoas também que o ajudavam nas funções que ele tinha que exercer, porque ele não dava conta de tudo, então ele delegava. Questão 1. Observe as funções e faça o que se pede. Conforme o que você estudou, pinte as imagens que mostram os símbolos do poder do faraó. Como nós vimos aqui, o chicote e o cajado, o bastão, ou o cajado. Certo? E nós vimos lá a função, o significado de cada um. Quais eram as obrigações dos faraós e dos reis da Mesopotâmia? Nós vimos isso também, falei demais. Os faraós ou reis, eles eram responsáveis por aplicar a justiça, administrar a prática da agricultura e as construções de aldeias e cidades, organizar a atuação dos guerreiros, além de serem os responsáveis pela religião e por alguns rituais. Então, eles eram responsáveis pelas funções administrativa, legislativa, religiosa, e organizavam seus exércitos também. Então, eles tinham todas essas obrigações aí durante o seu governo. 2. A respeito dos reis e dos faraós, marque as alternativas corretas. Então, olha só, faraós eram chamados de reis na Mesopotâmia? Claro que não, na Mesopotâmia eram reis sacerdotes, ok? E os faraós no Egito eram deuses. Os governantes dos povos antigos tinham poder político e religioso, sim, nós estamos falando isso o tempo todo. Os faraós e reis eram responsáveis pela administração do território e pela religião, sim. Ele tinha todas essas funções. Olha, ele tinha que pensar no político, no religioso, na administração do território e nas questões religiosas. Tudo isso estava nas mãos dos faraós. Como vocês veem, é muita coisa e óbvio que ele não ia dar conta, então ele tinha que delegar funções, né? Assinale a imagem que representa uma importante construção em cidades da Mesopotâmia. Está marcado com um X aqui, nosso zigurate. Vocês conseguem ver a construção em degraus. As arvorezinhas representam o jardim suspensos. Expliquei por que é suspensos, né? Dos zigurates. E aí tá a imagem para você identificar. Quem administrava os zigurates eram os sacerdotes. Qual a finalidade dos zigurates? Na parte mais alta de um zigurate eram realizados rituais religiosos e tinham também os observatórios astronômicos, tanto que os mesopotâmicos são reconhecidos por criar o conceito de astronomia, e nós vimos que o zigurate também, apesar de a apostila focar nessa questão religiosa, ele tinha a função de armazenagem, né, do excedente da agricultura, da colheita, a função de observatório astronômico, também de fortaleza e também dos rituais religiosos, como nós falamos. Tinham várias funções.
Reúna aí com quem está pertinho de você e conversem sobre as semelhanças entre um rei na Mesopotâmia e os faraós do Egito. Olha só, vamos ver quais são as semelhanças? Tanto os reis da Mesopotâmia quanto os faraós do Egito Antigo eram governantes de caráter divino e deveriam ser respeitados por todos os indivíduos. Eu expliquei isso bacana lá nos vídeos. Eram sociedades teocráticas. Existem duas formas: ou o próprio Deus governa, como faraó no Egito, ou o governante é escolhido pelos deuses para governar e os deuses o guiam, né? Mantém um diálogo íntimo e constante com esses governantes e os orientam como que deve ser governado. É assim que pensam sociedades teocráticas. Eu expliquei isso super bacana lá nos vídeos sobre o Egito e a Mesopotâmia. 3. Marque com X a alternativa correta. Nas sociedades antigas, os governantes exerciam os poderes político e religiosos. Sim, Egito e Mesopotâmia. O governante tinha poder político e o poder religioso. Os dois poderes estavam nas mãos deles. Nós estamos falando isso o tempo todo. Na atualidade, a maior parte dos sacerdotes exerce os poderes político e religioso? Não. Nós sabemos que o governo é laico, né? Você pode ter a religião que você quiser, da forma que você achar que é bacana aí para você, para sua vida, lógico, sempre respeitando, né, o espaço do outro, mas o governo não interfere na religião, a religião não interfere no governo, são questões separadas, ok? Por isso que tá focando tanto aqui, tá? Nessa questão do governante ter em sua mão poder político e religioso. Hoje a gente tem essas duas questões totalmente separadas. No quadro a seguir, escreva algumas características do governo do país onde você vive e algumas características do governo das primeiras sociedades humanas. Então, vamos escrever as características? Olha só, na atualidade, em muitos locais, o governante representa um país, um estado, uma cidade, né? O presidente representa o país, os governadores do estado, os prefeitos da cidade. Na antiguidade, um governante poderia comandar uma cidade, várias aldeias e até mesmo um império, tudo isso, né? Um só. Agora não, nós temos governantes para cada um desses pontos, um país, o estado e a cidade. O governante é eleito pelo voto popular em diversos locais do mundo. Alguns governantes tinham funções religiosas e políticas. Hoje a gente elege pelo voto nosso representante político. Na época não tinha nada disso, ou ele era o próprio Deus e aí o governo ia passando para o próximo, né? Ou a esposa do faraó, ou o filho do faraó, hoje em dia, nós não temos mais essa característica aqui no nosso país. A gente, de 4 em 4 anos, escolhe entre os candidatos que estão lá disponíveis para governar o nosso território, seja o nosso município, seja o nosso estado, seja o nosso país. E antes, não. Eles tinham função religiosa, política e governavam até a sua morte. Geralmente governa por determinado tempo, na atualidade, de 4 em 4 anos. No Egito e na Mesopotâmia, os governantes não eram escolhidos pelo povo e geralmente governavam até a morte, como eu acabei de falar. Tá? Era um governo vitalício, até a morte do sujeito. Em sua opinião, qual é a principal diferença entre o modo de governar na atualidade e o modo de governar dos povos da antiguidade? Nós podemos destacar o quê? Que na atualidade os governantes não são considerados sujeitos divinos ou representantes dos deuses, tá? São mortais como nós e eles lançam lá seu plano de governo, falam o que ele quer para o nosso território de bom, o que ele pretende fazer para que os serviços essenciais sejam prestados lá de forma bacana e eficaz e eficiente.
Oriente, e aí a gente escolhe pelo voto o nosso representante. Antigamente não, né? Eles tinham caráter divino, como eu disse, do faraó e do rei sacerdote na Mesopotâmia. Expliquei a teocracia, como que ela funciona e como que funciona em cada um desses territórios, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, certo? Então nós corrigimos até aqui e daqui a pouco nós vamos para religião e cultura. Até mais!